Olá, o Justiça em Questão está começando e hoje vamos falar sobre os brasileiros que estavam no exterior e foram surpreendidos pela pandemia. Alguns foram repatriados, mas muitos deles ainda não conseguiram voltar ao país. Durante a quarentena, o trabalho não para. Novos fóruns são entregues em comarcas do interior de Minas, em alguns casos, com a ajuda da tecnologia. O JQ vai apresentar um projeto que estimula a conversa entre casais e ajuda a prevenir a violência doméstica. Nós vamos contar por que, nas brigas de marido e mulher, o síndico do condomínio agora deve meter a colher. E teremos também um quadro com curiosidades sobre o sistema eleitoral brasileiro. Além disso, apresentamos para você as decisões que foram destaque no estado e esclarecemos dúvidas jurídicas. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. Nosso primeiro assunto é a entrega de prédios novos para o Judiciário. O Plano de Aceleração de Obras do TJMG propõe adotar um padrão para as edificações em todo o estado, oferecendo ambientes mais adequados à prestação jurisdicional. E mais 2 municípios receberam obras. Olha só. Foi apresentado de forma remota o projeto do novo Fórum de Montes Claros. A comarca foi instalada em 1892 e atende a 7 municípios. Ocupa o 6º lugar na distribuição de processos em todo o estado, com um acervo de mais de 95 mil feitos. O Fórum Gonçalves Chaves, mesmo incluindo-se o prédio anexo, não atende às necessidades da população nem das equipes do Judiciário. Por isso, a solução é construir uma sede nova. Montes Claros já estava a merecer uma nova sede e em breve faremos a licitação e iniciaremos a obra do novo prédio. O novo fórum vai integrar todas as estruturas da Justiça em um só local, em uma área construída de mais de 15 mil metros quadrados, com capacidade para 24 varas judiciais. Além do lançamento da obra do novo Fórum de Montes Claros, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais autorizou, por meio de resolução, a instalação da vara de execuções penais e de inquéritos da comarca. Isso vai permitir uma gestão especializada e mais eficiente das demandas criminais da região. O superintendente de obras do TJMG, desembargador Amaury Pinto Ferreira, destacou que a instituição vem tomando medidas em prol de comarcas nessa região. Resgatar a dignidade do Poder Judiciário no norte de Minas, que muitas vezes foi esquecido e que agora é lembrado de forma categórica todas as comarcas, todas as regiões do estado, principalmente a do norte de Minas. Prova disso é que mais uma comarca na localidade vai ser beneficiada. O presidente do TJMG viajou para lançar o projeto do novo Fórum de São Romão. O atual prédio foi inaugurado em 1986 em um espaço que antigamente abrigava uma escola municipal. A edificação nunca recebeu uma reforma completa, apenas reparos. As novas instalações, que ficarão num terreno de mais de 3 mil metros quadrados e terão área construída de quase 800 metros quadrados, vão contar com sistema de ar-condicionado e energia solar. O juiz diretor do foro, Eliseu Silva Leite Fonseca, comemora. É a primeira vez que a comarca de São Romão recebe um presidente, do Tribunal de Justiça, que veio pessoalmente lançar o projeto de construção do novo fórum e acaba de me informar ali que em um ano o fórum deve estar sendo inaugurado, de forma que é motivo de muita alegria para a comunidade, para o jurisdicionado, e na certeza de que nós iremos sim, o Judiciário de Minas Gerais irá prestar um serviço de qualidade na altura que o cidadão merece. Agora você fica com as decisões do Tribunal Mineiro que foram destaque no estado. A Justiça Mineira suspendeu um novo decreto municipal da Prefeitura de Brumadinho que anulava o alvará de localização e funcionamento da mineradora Vale no município. O decreto anterior paralisava as obras de compensação e recuperação na área do rompimento da barragem de Córrego do Feijão e impedia atividades da empresa na região. Também foi atendido o pedido da mineradora para impedir novos atos de interdição por parte da Prefeitura enquanto estiver vigente a nova decisão sob pena
de crime de desobediência. A Medicinitas Brasil Assistência Integral à Saúde foi condenada a custear o procedimento de eletroconvulsoterapia de um usuário do Plano de Saúde Vitalis, em Belo Horizonte. O paciente sofre de distúrbios graves decorrentes do quadro de esquizofrenia. A operadora do Plano de Saúde alegou que, como entidade particular, não tinha obrigação de fornecer acesso à saúde para todos. Mas o relator, o desembargador Mota e Silva, afirmou que a saúde do cidadão deve ser prioridade, cabendo à empresa fornecer os meios necessários para o tratamento efetivo do consumidor. O TJMG manteve a condenação e aumentou de R$ 5.000 para R$ 10.000 o valor da indenização por danos morais que o paciente vai receber. Também na capital mineira, a concessionária Tecar Minas Automóveis e Serviços e a Fiat Automóveis vão ter que pagar o valor de R$ 21.250 a uma cliente. Ela comprou um carro 0 km que veio com diversas avarias. O veículo foi levado à oficina da concessionária, mas os reparos não foram feitos. Ao todo, foram 49 dias em períodos diferentes em que ficou indisponível para uso da proprietária. A Tecar não apresentou contestação. Já a Fiat alegou que os danos apontados pela cliente não estavam relacionados a possíveis vícios de fabricação e que os defeitos já haviam sido sanados. Para a Justiça, a falha foi comprovada e cabe indenização pelos transtornos gerados à cliente. Sabe aquelas expressões jurídicas com nome complicado em que é difícil até imaginar o que significam? O Justiça em Questão esclarece para você no quadro ABC do Judiciário. Mais uma expressão latina, periculum in mora, significa perigo na demora. O termo descreve uma das condições essenciais para um pedido urgente, como uma liminar, a necessidade de uma decisão rápida para assegurar um direito ou impedir grave dano. Usa-se quando uma das partes entende que a situação de atraso na resposta do judiciário configura o risco de prejuízo irreparável. E daqui a pouco você vai saber por que os síndicos devem denunciar episódios de violência doméstica. É no próximo bloco, não saia daí. Você está assistindo ao Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você vai conhecer agora um projeto que busca estimular o diálogo entre os casais como forma de prevenir a violência doméstica. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Foi a partir desse artigo 45, parágrafo único da Lei Maria da Penha, que em maio de 2013 surgiu o projeto Dialogar, com o objetivo de reduzir a violência doméstica e a porcentagem de reincidência dos agressores. A violência doméstica está presente no nosso dia a dia. Encontrarmos metodologias que reduzam esses índices é muito importante. O Tribunal de Justiça conta com a parceria com a Polícia Civil, que desenvolve o projeto Dialogar, que utiliza a metodologia dos grupos reflexivos. Os 4 juizados encaminham os homens através de medidas protetivas para esse projeto. Lá ele é submetido a sessões, reuniões e terapias que tratam desde o machismo à conscientização, à norma da Maria da Penha. Desde 2018, o Dialogar recebe agressores encaminhados pela Vara de Execuções Penais. No ano seguinte, a Vara de Inquéritos Policiais também passou a ser atendida pelo projeto. Além desses homens, cuja participação é compulsória, determinada pela Justiça, os encontros são abertos a pessoas que voluntariamente buscam orientação e apoio e ainda a mulheres que estão em situação de conflito familiar, afetivo, envolvendo violência de gênero e sexual. As oficinas de reflexão e responsabilização são realizadas separadamente, sem que as partes em conflito precisem interagir na sede da Polícia Civil. Nas reuniões, cada participante é conduzido a ter uma nova consciência da realidade para que nas futuras discussões entre o casal não haja violência física. É um trabalho transdisciplinar, realizado por profissionais do direito, da psicologia, do serviço social, que atuam como facilitadores, direcionando a reflexão no grupo. Os temas abordados nas oficinas dizem respeito à Lei Maria da Penha, medidas protetivas, questões de gênero, identidade,
violência, comunicação, convivência, responsabilização, mudanças de paradigmas e dentre outros. E quem já participou dos encontros recomenda. A experiência modificou as formas de agir e pensar. É um projeto onde você tem a oportunidade única de saber tudo sobre essa Lei Maria da Penha. Tanto o homem quanto a mulher deveriam participar desse projeto e assim valorizar mais o ser humano, juntamente com a família. Então esse projeto é gratuito, não é cansativo, você tem a oportunidade de participar integralmente e tirar todas as suas dúvidas, porque a psicóloga Regiane é altamente competente para te informar e te esclarecer qualquer dúvida. De 2013 a 2019, o Dialogar atendeu 925 homens que cumpriram determinação judicial e 439 participantes voluntários. Houve uma diminuição da reincidência nas agressões, o que confirma a efetividade da metodologia dos grupos reflexivos utilizada no programa. A utilização dessa metodologia com o projeto Dialogar fez com que reduzíssemos consideravelmente o retorno desses homens aos ciclos de violência. Hoje contamos com menos de 4% esses homens que retornam aos ciclos de violência nos seus lares. A parceria mostra que a abordagem em rede dá resultado, pois não se limita a punir, mas propõe uma mudança de postura. Assim, o projeto se consolida como uma importante ferramenta de enfrentamento da violência contra a mulher e da redução da criminalidade no estado de Minas Gerais. Com o objetivo de proteger as mulheres e combater a violência doméstica e familiar, sobretudo neste momento de pandemia, passou a valer em Minas Gerais uma lei específica para condomínios. Acompanhe na entrevista de Silvana Monteiro. Tem um ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Para falar sobre essa lei, eu converso com a juíza Roberta Chaves Soares, titular do 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belo Horizonte. Bem, doutora, no caso, como o síndico pode colher indícios, né? Quais são os indícios de que ali naquele prédio, naquela casa ou naquele apartamento está ocorrendo um caso de violência? O síndico ou o administrador do condomínio, ele deve estar atento aos sinais, como, por exemplo, gritarias, barulhos, xingamentos, crianças chorando ou tristes, idosos reclamando, vizinhos noticiando, parentes reclamando. Então, neste momento, ele deve prestar atenção nestes sinais. E há, sim, um indício de que a violência, ele deverá ligar para o 190 e chamar a polícia militar, que deverá levar aqueles envolvidos para a delegacia de polícia e lá tomar as providências legais. Existem também outros canais, né, doutora, que podem servir para que as pessoas denunciem os atos de violências cometidos contra as mulheres. Sim, existe o 180, que é aquele canal que é para ofensas a agressões contra as mulheres, violência doméstica contra a mulher. Também o 197, que é no caso direto para a delegacia de polícia. O Disque 100, que é em caso de ofensa a direitos humanos, que seria um caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes, maus tratos de idoso. Todos estes canais devem ser utilizados pelos síndicos, administradores, pelos vizinhos, por todos os cidadãos. Existe aí alguma penalidade prevista para o síndico que não cumprir com essa regra, que deixar um ato acontecer e não reportar às autoridades? Não. A Lei 23.643 é uma lei estadual do Estado de Minas Gerais, recentemente publicada, agora no dia 22 de maio de 2020, e ela não estabelece uma punição para aquele síndico ou administrador que não denunciar em caso de violência doméstica. Contudo, esta lei, ela representa muito mais um dever, uma responsabilidade social, no caso do síndico ou administrador ser omisso. Pode evitar mortes, pode evitar traumas de crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de abuso sexual, maus tratos de idoso e até mesmo romper com um ciclo de violência doméstica que alguma mulher esteja sofrendo e não tenha coragem de sozinha denunciar e nem mesmo condições de denunciar. E essa lei, ela vale somente para o período de pandemia ou para sempre, doutora?
A lei estabelece que tenha vigência apenas no período da pandemia do Covid-19. Contudo, como eu disse, é uma questão de trazer à tona aí a responsabilidade social de denunciar, de intervir nos casos de violência doméstica. Esse ditado que você falou no início, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, ele está ultrapassado há algum tempo. Deve sim meter a colher. A violência doméstica ela não pode ser mais invisível. Quando se toma providências, a gente evita morte e evita sérias lesões e sofrimentos psicológicos. Muito obrigada, doutora. A Constituição Federal de 1988 e a campanha das diretas já foram muito importantes para o processo eleitoral brasileiro. Mas páginas dessa história foram escritas muitos anos antes. Você sabia? E essa prática chegou ao Brasil no tempo da colônia. No tempo do Império, nós também tínhamos as eleições municipais. E no início da República tivemos as eleições gerais, inclusive presidente e governadores. Mas nessa época passada, o voto era muito restrito. Apenas pessoas que tivessem um certo nível de renda votavam, mulheres, escravos, analfabetos não podiam votar. A mais democrática Constituição Brasileira de 1988 consagrou definitivamente a soberania popular, universalizou o voto, inclusive as pessoas analfabetas já podem votar desde então. E temos eleições periódicas na nossa democracia há mais de 30 anos. E o voto é sigiloso. Isso aí é um princípio que garante a liberdade do eleitor. Há uma história muito engraçada de que, nos tempos antigos, um coronel colheu a impressão digital do seu empregado na folha de votação. O voto daquele empregado já estava fechado dentro de um envelope. O empregado, curioso, perguntou: coronel, em quem que eu estou votando? Ele disse: cala a boca, meu filho, você não sabe que o voto é secreto? No próximo bloco, vamos falar dos brasileiros que ficaram presos no exterior em virtude da pandemia do novo coronavírus. O Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com o Justiça em Questão. Imagine que você viaja para outro país e não pode voltar para casa porque uma pandemia fechou todas as fronteiras. Parece roteiro de filme, não é? Mas é o que está acontecendo com brasileiros ao redor do mundo. Alguns conseguiram ser repatriados, mas outros ainda estão longe de casa, ansiosos por ver o fim desse dilema. As ações adotadas por diversos países para conter o avanço da Covid-19 levaram ao fechamento de fronteiras e a fortes restrições à aviação comercial. Com os voos cancelados, os viajantes brasileiros impedidos de voltar precisaram ficar no exterior por mais tempo que o previsto. Felizmente, com o auxílio das embaixadas e consulados, o Ministério das Relações Exteriores conseguiu trazer para casa, até agora, cerca de 24 mil compatriotas. Meu retorno do México para o Brasil aconteceu agora no dia 17 de maio, através de um voo de repatriação promovido pela Embaixada Brasileira. Eu estive na cidade de Guadalajara em janeiro e com a previsão de ficar um mês no México. E fomos surpreendidos com o fechamento das fronteiras e com a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Ficamos por 3 meses. A empresa da passagem aérea, que a gente comprou, era a empresa da Copa Airlines, e ela cancelou o voo que estava previsto para o dia 24 de fevereiro, e depois foram 4 cancelamentos sucessivos, sempre com adiamento de um mês. Então nós só conseguimos voltar, a passagem está em aberta, está de volta, eu já estou no Brasil, em Belo Horizonte, e viemos através de um voo da Embaixada Brasileira de Repatriação. Mas existem ainda muitos brasileiros pelo mundo todo em situação de vulnerabilidade, aguardando ajuda e resgate. Para a gente entender melhor o processo de repatriação, acompanhe a conversa que eu tive com a professora, mestre em Direito Internacional, Joyce Costa. Qual é a situação hoje dos repatriados que tentam voltar ao país? Atualmente, nós repatriamos, em média, 24 mil brasileiros, mas ainda faltam 4 mil. O desafio é mais uma questão administrativa e fazer com que todas essas pessoas tenham acesso à informação para poder entrar nessa lista de repatriado. E a questão também que demora muito.
né? São muitas pessoas, muitos países, então tem a questão do tempo. As pessoas elas ficam nesse período sem saber o que fazer, porque tem gasto, elas têm despesas, elas têm que olhar a questão da estadia. Então, a dificuldade maior hoje de quem está lá fora é essa. E quem é o responsável por trazer esses brasileiros ao país? Cristiane, na verdade, são as empresas. Né? Você não é o bilhete, governo? Não é o governo. Você emitiu o bilhete e aí, nessa situação, a companhia aérea ela tem que trocar a sua passagem e te trazer de volta para o país. Não existe nenhuma lei brasileira que obriga o governo a trazer essas pessoas de volta. O que existe, na verdade, que eu acho que as pessoas confundem um pouco, é uma obrigação administrativa do Ministério das Relações Exteriores de auxiliar esse indivíduo a ter acesso ao que for necessário para que ele reingresse ao Brasil. A Defensoria Pública da União, ela recebeu várias solicitações de brasileiros no exterior pedindo essa repatriação. Então, a Defensoria Pública ela solicitou que o governo considerasse todos esses indivíduos que estão no exterior como vulnerável. Então, todo brasileiro que está no exterior, ele é considerado um vulnerável. Logo, o governo ele vai arcar com todas as despesas, com o transporte aéreo, com a estadia dele no exterior, caso ele precise de uma assistência médica, alimentação. Então, o governo ele vai arcar com todas essas despesas para a repatriação desses brasileiros de volta para o Brasil. Mas os repatriados eles podem entrar na justiça por abandono e sofrimento? Cristiane, perante o governo brasileiro, não. Não? Não existe nenhuma ação, não tem nenhum meio jurídico dele ser ressarcido pelo que ele sofreu lá fora devido a esse fechamento aí das linhas aéreas, das companhias aéreas. Ele não tem como processar o governo por isso. Mas ele pode, sim, discutir isso na seara do direito consumidor. Ele pode entrar na justiça, discutir essa questão, porque se o indivíduo comprou a passagem e ele teve o seu bilhete cancelado, ele não conseguiu remarcar essa viagem, de acordo com a lei, ele tem alguns direitos, como estadia, alimentação, tudo depende de quantos dias o voo foi cancelado, do atraso do voo, né? Só que isso é discutido no direito do consumidor e aí cada situação vai ver se ele tem direito ou não à indenização para reparação de todos esses danos. Os brasileiros que querem retornar ao país precisam acessar o site do Ministério das Relações Exteriores. Lá estão as informações sobre os procedimentos que devem ser tomados e os telefones das embaixadas e consulados. No quadro Seu Direito, as suas dúvidas são respondidas por magistrados e especialistas. A Patrícia Fernandes quer saber como convocar uma nova eleição para síndico. Tem jeito? Quem responde é o juiz de direito, Amaury Silva. As relações entre os condôminos e o síndico muitas vezes são tensas em virtude da administração da coisa comum. Constitui obrigação pela convenção e pela lei o dever do síndico em prestar contas de sua gestão a todos os condôminos. Se algum interessado se sentir prejudicado, pode procurar o Poder Judiciário e ajuizar a ação de exigência de contas. Em relação às eleições, tanto a lei quanto a convenção exigem um quórum mínimo de participação dos condôminos e não permite que o condômino inadimplente com suas obrigações financeiras possa participar dessa eleição. Se ocorrer a constituição de alguma administração com essa irregularidade, o prejudicado pode procurar a Justiça e buscar a nulidade da eleição e da administração e, a partir disso, ser convocada uma nova Assembleia que irá deliberar pela eleição de um novo síndico que prosseguirá na administração do condomínio. Quem também enviou uma dúvida para a gente foi a Edna Lisboa. Ela precisa corrigir a certidão de óbito da filha, mas o cartório se recusa. Quem traz a resposta é o juiz Jorge Arbex, da comarca de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. É um registro público com erro material, tanto o nome do pai quanto o endereço da pessoa falecida. Se não foi feito administrativamente esta retificação, vai ser necessária uma ação de retificação de registros públicos. Por essa ação, o jurisdicionado vai até o judiciário por intermédio de uma petição inicial, comprovando documentalmente o nome correto do pai
e o endereço da pessoa falecida. Haverá um processo com todos os passos do processo, porém não se faz necessária uma audiência, pois é possível julgar antecipadamente o mérito apenas com a prova documental. Então é um processo muito simples, que também é possível ser resolvido por intermédio dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos de Cidadania, o CEJUSC. O Justiça em Questão de hoje fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se puder, fique em casa.